criatura querida, está gravando já. E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Brasil no e cru. Esse vídeo é só para explicar para vocês o seguinte: a gente já está montando vários vídeos e o que a gente queria é abordar inúmeros assuntos. Então eu vou falar alguns aqui para vocês e a gente quer que vocês interajam, porque como esses dias no vídeo anterior eu até comentei que teve assim um boom, entendeu? No Face, em todas as mídias, no blog, etc. Então eu vou falar alguns assuntos aqui e aí vocês, se vocês quiserem mandar alguma ideia, vocês mandem pelo e-mail, tá bom? Que está sempre abaixo, por exemplo, de uma notícia que tem. Importante, eu até citei no vídeo anterior, se não me engano, importante, existe uma matéria no blog que seria legal vocês lerem, independente da idade, tá? Que é o poder e tipos de aplicação na democracia. É muito interessante vocês lerem inteiro, é um pouquinho extenso, mas dá uma lida para vocês terem uma noção de quanto é o direito que a gente tem e quanto isso não é cumprido. Entendeu? Então tá, ó, eu vou passar então alguns assuntos, é só um vídeo rapidinho informativo, vamos lá. Ó, nós estamos preparando um vídeo de mensalão, tá certo? A ação aquela 470, né? Como, por exemplo, os políticos que se dizem que não têm dinheiro, como que eles conseguiram, por exemplo, pagar, só que nós vamos fazer um vídeo, é lógico, né, bem feitinho, como que eles conseguiram esses advogados tão caros, de escritórios que você via na mídia, vários comentaristas falando, que são escritórios caríssimos, situados em São Paulo, como que eles conseguiram pagar isso? Se é o militante do partido que foi lá e ajudou, agora eles têm uma multa para pagar, então nós estamos fazendo um vídeo sobre, nós vamos fazer um vídeo sobre isso também. Existe também, por exemplo, os deputados presos, entendeu? As regalias que eles estavam tendo agora foi cortado, então nós vamos falar. Deputado preso com mandato. Esse artigo que eu estou falando é muito interessante porque vocês vão ver, tem uma parte do artigo que fala sobre isso. Que quando uma pessoa pública ela é acusada e o processo é transitado e julgado, o que acontece? Ela sempre, aí vocês leem no artigo, o que ela faz? Isso é uma maneira de ele se livrar. E isso tem que ser acertado na Constituição. Não pode acontecer isso. Eu vou dar um exemplo. A gente não pode ter um deputado que pede, renuncia do cargo e no fim ele sai ganhando, ao invés de ganhar, sei lá, 27 mil, 26 mil, 25, que era o salário dele, sei lá, entendeu? Ele sai ainda proporcionalmente ganhando 18 mil, a gente pagando isso para ele, como aposentadoria. Não pode. Então, esse é um outro vídeo. E por que eles renunciam? Está no blog, nessa reportagem, entendeu? Nesse documento, nesse artigo, né? Que é interessante. A sabatina no Brasil, quando alguém vai pegar um cargo, como é feita essa sabatina? Então nós vamos falar isso também. A ficha limpa é um exemplo, né? De movimentação, entendeu? De massa, tá certo? Que conseguiu aprovar uma ficha limpa. Tá certo? Nós vamos falar transporte público, nós vamos falar, por exemplo, do deputado que tinha o passaporte dele tinha dupla nacionalidade, né? O Henrique Pisolato, que era ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, e foi embora para a Itália, tá lá, e agora é procurado pela Interpol, entendeu? Conseguiu sair do Brasil. E aí, o que aconteceu nesse meio? Porque um fala, não, a gente não podia fiscalizar o cara porque o outro órgão falou, não pediu, então a gente não pode
porque não está previsto na Constituição. Umas coisas absurdas, mas nós vamos falar sobre isso. E o cara tá lá, né? Valor de imposto, quanto que se paga de imposto, o absurdo. Dos ministérios e secretarias que somam 39 hoje no Brasil. Quem são esses ministros e secretários? A formação deles, acadêmica, entendeu? Nós vamos fazer um vídeo bem legal sobre isso. INSS, perícia médica do INSS, que tem muita gente que tem problema, que está na justiça. Aposentadoria, que agora a Dilma assinou até para deficiente, né? Só que existe fator previdenciário. A justiça, o problema grave da justiça, o porquê, como a gente poderia dar uma ideia, por exemplo, para o judiciário, entendeu? Acabar com esse monte de processo que tem, com essa enorme quantidade de processos que existe. A gente vai falar também de educação, é óbvio, né? A segurança pública, a gente vai falar de bancário, entendeu? A gente vai falar de todos os sindicatos, entendeu? Por isso que a gente vai falar de bancário, porque um dos sindicatos mais fortes é o do bancário, né? E a gente vai fazer uma relação entre, por exemplo, o sindicato bancário e por exemplo, o órgão que representa, por exemplo, os coletores de lixo. Teve um país na Europa que eles pararam de recolher lixo, vira um problema sanitário, entendeu? Então são profissões que têm que ser valorizadas, tá certo? Outra coisa, a ética em todos os níveis, em todos. O artigo também fala sobre isso, é interessante ler. O corporativismo em todos os ramos, tá certo? Impostos. Quantos meses você trabalhou e quantos meses e dias, né? Meses e dias desses meses a mais, né? Você trabalhou para pagar só imposto, tá certo? E a gente vai falar sobre corrupção também, de monte. Esse artigo também fala como a pessoa, se o poder, lembra que eu perguntei no vídeo? Tem um vídeo que eu falo do poder, também é legal vocês assistirem, quem não assistiu, tá no blog, pode acessar pelo blog, que fala se o poder, que eu deixei a pergunta, se o poder é um dos fatores principais da corrupção no país, entendeu? Essa sensação que um político tem de poder. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Então você assiste o vídeo aí e vai anotando isso. Aí se você tiver por exemplo, uma ideia, porque a gente já está trabalhando nesses vídeos, então se você tiver uma ideia legal, entre em contato, entendeu? Manda pelo e-mail, tá? Vai ser totalmente privativo, não vai sair, não vai ser publicado, não vai, um e-mail que vai chegar para a gente vai morrer com a gente. Então vocês podem mandar no domingosledesbr@hotmail.com, que vai estar aqui no final do vídeo, beleza? Então, é isso aí. E eu queria agradecer muito, muito e pedir que vocês continuem, tá certo? Pessoal do Facebook, do Instagram, do blog, acessem bastante o blog lá que vai ter algumas explicações que complementam os vídeos. Então o blog é muito importante vocês terem sempre acessando para ver se tem algum artigo novo. Então eu queria agradecer muito, tá? E pedir que vocês continuem divulgando todos os meios, né? No YouTube aqui, vocês se inscrevam no canal, tá certo? Comentem, tá certo? Assistam e divulguem, beleza? Obrigado e até o próximo.